Quando você vai ao supermercado, costuma ler os rótulos dos alimentos? Normalmente tem um monte de nomes de componentes que a gente nem sabe o que é, né? Por isso a gente convidou a nutricionista comportamental Evelyn Lima para ensinar pra gente como comer de forma mais saudável, aprendendo a ler os rótulos. Tudo bem, Evelyn? Tudo bem, Elaine, e você? Tudo jóia. Ó, eu confesso que às vezes bato o olho e desisto. É difícil, né? Primeiro que às vezes a leitura é difícil, as cores, o tamanho. Pequenininho, né? E muitas vezes a gente não entende mesmo, né? Tem lá um monte de informação que a gente não sabe o que faz sentido, o que não faz, para onde tem que olhar primeiro. E às vezes está comendo um produto achando que é saudável e não é, né? Exatamente. Bom, você trouxe alguns exemplos pra gente. Trouxe alguns exemplos. Vou pedir pro Douglas colocar ali pra gente. Tá. Sempre que a gente começa a olhar um alimento, a gente tem que olhar pela lista de ingredientes, né? Então, quanto maior a lista de ingredientes, mais industrializado esse alimento é. Olha só. Tá? Primeira Então aqui dica, né? a gente tem 2 tipos de pães integrais. Esse primeiro ali, que é o amarelinho, ele começa com farinha de trigo enriquecida com ácido fólico. Essa é a farinha branca, não é a farinha integral, tá? Diferente do outro, que já começa com a farinha de trigo integral. Percebe a diferença? Então aquele verdinho é mais integral do que o amarelo. Só que se a gente analisar, a lista de ingredientes do verdinho é bem maior do que Tem a uns outra. nomes diferentes. E tem uns ali. nomes diferentes. Então, assim, nenhuma opção e nem outra é tão boa assim. Então, quanto mais próximo a gente ficar do natural, melhor. Então, muitas vezes é melhor você consumir um pão integral que seja realmente mais caseiro do que um industrializado. Até porque esses alimentos, como eles têm muito conservante, eles duram muito. Né? Então, se você comprar um pão integral numa loja de produtos naturais, ou numa feira, ou fazer em casa, vai ser muito mais saudável do que esses de mercado. Então, um pão integral que dura muito, pode desconfiar. Pode desconfiar que a lista vai ser grande daquele jeito ali. Olha só, e a gente compra achando, né, vai durar mais, né? E não é. Eu sempre falo assim, às vezes é melhor um pão francês, que tem lá farinha, ovo, água, né? Os alimentos mais da terra, vamos dizer, mais da natureza, e que mofa em 3 dias, do que um produto desse industrializado que tem um monte de conservantes, um monte de aditivos químicos que faz mal para nossa saúde. A gente come achando que tá tudo bem, né? Nossa, como tô saudável, como pão integral. Exatamente. Mais esse monte de coisa, né? Exatamente. Vamos dizer, ali tem um próximo. Isso, ali a gente trouxe a pipoca também. Aqui eu quero trazer um pouquinho sobre essa questão do processamento. Né? Então, existem alimentos que são pouco processados e tem os alimentos ultraprocessados. Ali, o primeiro exemplo é a pipoca de saquinho, né? Então, ela é o milho de pipoca. Esse só é o processo da industrialização mesmo, minimamente processado. Aí, depois a gente tem ali um alimento processado, que daí é o milho de pipoca, a gordura e o sal, que é o que a gente vai fazer em casa, provavelmente, né? Colocar a gordura e o sal. Lógico que ali é industrializado, então em casa é bem melhor do que esse, mas a gente tá ali no meio. E depois a gente tem ali o ultraprocessado, que daí olha só o primeiro ingrediente. Açúcar, não é pipoca. Então tem mais açúcar que pipoca, exatamente. É isso? Tudo que vem em primeiro é o que tem mais. Isso, tudo que vem em primeiro é o que tem em maior quantidade. Então ali já começa com a questão do açúcar. Então tem mais açúcar do que pipoca. E depois vem aquele monte de ingredientes ali, de conservantes, corantes, né? E os aditivos químicos. Essa seria a pipoca mais malvada. Exatamente. É importante dizer que, assim, né, tem gente, por exemplo, que só compra pipoca para fazer no micro-ondas, que já vem no saquinho. Essa normalmente tem mais produtos também. Sim, exatamente. É sempre legal a gente olhar os ingredientes. Sempre muito bom a gente olhar os ingredientes. Primeira coisa que a gente vai ver. Depois a gente precisa ver a porção daquele alimento. Então, ali vai ter na tabela nutricional daí. Qual é a quantidade dessa porção? Então, se é 1 xícara, 1 unidade, 2 pedaços, 1 colher, isso também é importante a gente olhar, porque muitas vezes a tabela nutricional, ela não é do produto inteiro, ela é de uma porção. Então, isso a gente tem que olhar. E uma coisa também é importante, um terceiro, é o valor diário recomendado, que é aquele percentual VD que tem na tabelinha. Que ali ele é relacionado a uma dieta de 2.500 calorias para um adulto. Só que a gente tem que saber que às vezes as crianças consomem também, tá? E aquele lá vai dar a quantidade de sódio, de fibra ou de gordura da nossa alimentação diária. Então, por exemplo, se você consome um alimento que tem 30% de sódio, será que vale a pena?
Já é o sódio do ano quase, né? Exatamente. Então a gente tem que olhar muito essa questão também, que é importante. Tem ali um outro quadro. É, esse que é quadro justamente a mesmo. explicação, né? Isso, aquele VD ali que é bem importante a gente observar. Então, por exemplo, ali naquela porção são 7,5 unidades. Pode ser talvez um biscoito, bolacha, né, tal, alguma coisa nesse sentido. Aí olha só a questão do sódio dele, 35%. Então, será que eu vou consumir só 7 unidades desse produto? Ou será que eu vou consumir o produto inteiro? Né? Será que esse produto para uma criança ele é recomendado? Né? Será que as outras quantidades de sódio que eu vou estar consumindo no meu dia não vai extrapolar? Tem muito mais coisa que tem sódio, né? Exatamente, porque tem muitas coisas. E a gordura a saturada também, a gente tem que sempre estar observando. Ali também a gordura saturada está bem alta. Está 34. 34. Então, isso é importante a gente olhar. E depois a gente olha ali a questão da fibra, né? Se tem vitaminas, se tem minerais, pra gente dosar esse alimento, se ele é legal consumir ou não. Então, assim, só pra gente falar um pouquinho do sódio, o sódio não é uma coisa que faz bem pro nosso organismo, Isso. né? Normalmente ele está relacionado com os conservantes que tem ali. Quanto mais conservantes ter, mais sódio vai ter. Uma coisa que a gente precisa prestar atenção também, Elaine, é na gordura trans. Até na outra imagem, Vamos se ali puder na outra voltar. imagem. Voltar um pouquinho, por favor. Isso, essa. Ali na gordura trans, tá vendo que tá 0 gramas? E ali no valor diário tá 0 com asterisco. Quando tem esse asterisco é porque tem gordura trans. Ah, então estamos sendo enganados. Isso, o que acontece? A nossa legislação, ela fala que você pode dizer que o produto é 0 gordura trans quando ele tem 0,2 gramas a menos que a porção. Então, o que a indústria faz? Uma jogada, deixar a porção de um tanto que essa gordura fique menor do que 0,2. E aí faz de conta que Aí não faz tem. de conta que não tem. Então, se você consumir 7 bolachas ali e meia, você vai estar consumindo uma quantidade pequena de gordura trans. Mas se você consumir 8, já vai estar no limite. E aí dá problema, E né? aí dá problema, porque não a gordura... hoje, mas daqui a um Sim, tempo, né? A gordura trans não tem função para o nosso corpo e ela está relacionada a muitas doenças, né? Tem função de entupir as veias, né? Exato. Nosso tempo acabou, mas a gente continua esse papo ainda. Tem bastante coisa para falar, né, Elaine? Muito obrigada. Eu que mais uma agradeço. vez, viu?